Olá, professora, olá, colegas de classe. Eu sou Débora Oliveira da Silva e eu vim apresentar reações de adição. No meu seminário contém Igor Amauri, Yara Gabriele, Laiane Viana, Milena Dias, Paulo César Soares, Thaís Nascimento e Thaíris Goutibi. Bom, gente, introduzindo as reações de adição, a gente tem que parar para pensar que ocorre uma adição de um átomo ou um grupo de átomos de carbono de uma ligação dupla ou tripla. Ou seja, a ligação π ela é rompida e assim se origina vários tipos de compostos. Bom, os compostos orgânicos que possuem essa possibilidade são os hidrocarbonetos, sendo alcinos, alcenos, alcadienos, ciclanos, ciclenos e os aromáticos. Bom, como realmente acontecem as reações de adição? Elas acontecem principalmente em compostos insaturados, como a gente está vendo aqui, que tem uma relação dupla, tá? É uma reação de ligação dupla, tá? Que ela vai ser rompida e quebrada, adicionando um átomo ou um grupo de carbono, tá? Bom, as reações de adição mais comuns, que eu vou citar agora, uma delas é a adição de hidrogênio, ou a hidrogenação, ou reação de Sabatier. Essa reação com gás de hidrogênio é catalisada por um metal. Se a reação for um alceno, produz um alcano. E a gente tem que parar para pensar como isso se resolve no dia a dia, né? A gente tem um exemplo muito comum, que é a margarina, que ela possui uma ligação de um hidrogênio com um óleo vegetal, ok? E aí ocorre a adição de hidrogênio a um óleo vegetal, formando a margarina, tá? Que é uma ligação saturada. O nosso corpo, o ideal é ter somente óleos de origem de ligações insaturadas, tá? Que é melhor para a quebra e o funcionamento e tudo mais do nosso corpo, é mais saudável. Bom, a gente pensando na adição de halogênios ou halogenação, ela é muito comum na indústria para observar a pureza de certos óleos, tá? É muito comum para verificar o nível de pureza, se aquele óleo é necessariamente puro ou não, e assim sucessivamente. Bom, os halogênios, eles são elementos da família 17A. Os mais utilizados são o cloro e o bromo. Nesse caso aqui, a gente vê um dialeto de alquila, tá? Bom, temos a adição de halogenidretos. Um halogenidreto é um composto que é um halogênio que está ligado ao hidrogênio. Por exemplo, o cloreto de hidrogênio da reação ao lado, que a gente está vendo aqui, ocorreu uma quebra e formou um haleto de alquila. A gente pensando na adição de água ou hidratação. Essa reação de hidratação ocorre em meio ácido, como catalisador, e há uma formação de um álcool, com exceção, lembrando, do eteno. Os outros alcenos somente originam álcoois secundários na reação. Bom, a adição de bromo. A adição de bromo, ela é usada para identificar um determinado líquido, ou seja, se ele é composto por alcano ou alceno. Esse teste, né, ele é feito por uma água de bromo aquosa, que ela possui uma cor mais ou menos cor castanha amarronzada. Essa solução, se ela permanecer castanha, quer dizer que não ocorreu reação de bromação e há um alcano, mas se ela ficar incolor, há uma reação de halogenação e indica que há a presença de insaturação, portanto, um alceno. Bom, gente, a reação de hidratação de alquenos e alquinos, ou alcenos e alcinos. Essas reações adicionam a água aos hidrocarbonetos e acontecem em meio ácido na presença de catalisadores. A adição do hidrogênio e da hidroxila segue a mesma regra de Markov, com o hidrogênio se ligando ao carbono mais hidrogenado da insaturação, tá? O carbono mais hidrogenado da insaturação. A gente tem que pensar dessa forma. Se a hidroxila presente no enol estiver situada no carbono secundário, uma cetona será formada. Porém, se a hidroxila estiver situada em um carbono primário, um aldeído será formado, tá?
A adição de haletos de hidrogênio. Nesses casos, como cloreto de hidrogênio, brometo de hidrogênio e iodeto de hidrogênio, ocorre a adição de alcênios conforme o exemplo a seguir. A reação é catalisada pelos íons de H+, liberados pelo próprio haleto de hidrogênio, ok, gente? A hidrogenação catalítica. A gente tem que pensar que a proporção será feita na hidrogenação catalítica, ela é um pouco mais complexa. Ela é feita de 1 para 1, 1 mol de alceno e 1 mol de hidrogênio, produzindo um alceno. Mas, se for de 1 para 2, será um alceno, vai sofrer uma ação de adição, produzindo um alcano, tá? Que o alcano é uma ligação simples, alceno, ligação dupla. Bom, a adição de halogênios. A adição de halogênios de cloro e bromo segue os mesmos moldes de hidrogenação. É a mesma coisa. A gente tem um alcino que virará um alceno e um alceno virará um alcano e assim sucessivamente. Bom, a adição de haletos de hidrogênio, ela é de formação, de reação que pode parar no produto com a ligação dupla ou continuar até formar o produto saturado. É importante perceber que as regras de Markov direcionam as reações, ou seja, vai saturar até chegar à ligação simples. Se a ligação está tripla, ela vai virar dupla, de dupla vai virar simples, vai saturar o máximo possível. A adição de água na hidratação de um alceno não acontece a segunda adição, tá? Isso se explica em virtude de um produto da primeira adição ser um enol. Tão logo formado, se transforma em um aldeído ou cetona, dependendo do alceno utilizado. A regra de Markov, ela é da seguinte forma: a gente tem um halogênio ou uma água que liga-se a um alceno. Se a molécula da substância não for simétrica, a dupla de carbono, a gente vai receber dois produtos completamente diferentes. A seguir o exemplo que está ao lado. A observação da regra é a seguinte: na prática só se obtém um dos produtos esperados, teoricamente. Isso se refere a brometo de hidrogênio, iodeto de hidrogênio, uma hidroxila, que é a regra de Markov. Na adição de um halogênio ou de uma água a uma ligação dupla de carbono, o átomo vai se adicionar preferencialmente ao carbono da dupla, que já contém mais hidrogênios. Ou seja, o hidrogênio adiciona-se ao carbono mais hidrogenado. Sempre vai ser dessa forma. Aqui a gente tem a adição em aromáticos. A adição em aromáticos é uma coisa mais especial, mais específica, porque acontece em condições enérgicas e que não é comumente conhecido, não é tão facilmente conhecido. É mais fácil ocorrer em aromáticos as reações de substituição, que não vem ao caso agora. Mas nas condições de catalisação especiais, pode sim ocorrer trocas, ou seja, reações de adição. Desde já, temos as referências bibliográficas do Prepara Enem, Manual da Química e Quero Bolsa, tá? Desde já, muito obrigada, muito agradecida e até mais, ótimos estudos!